Olá pessoal, aqui é Neto Almeida do canal Hobby Toys Action Figures e hoje eu vou falar um pouco de customizações. Eu vou começar então com o mais simplesinho que eu acho, né? O mais simples, que é o Soldado Invernal. O Soldado Invernal, a única coisa que eu fiz de diferente nele foi pintar a calça dele, tá? Então foi pintado com tinta acrílica, pincel, né? Você coloca um pouquinho naqueles copinhos de remédio. E como eu falei num outro vídeo, eu usei a tinta acrílica, né? A base de água, tinta Model Color, tá? É a tinta que eu gosto de trabalhar. Então eu só pintei a calça dele, coloquei um cinto aqui. E se eu quiser depois pintar de preto novamente, eu uso a mesma tinta, né? Só que o preto. Então eu vou fazer um vídeo, vou tentar ser rápido no vídeo. Mandar um abraço pro pessoal dos grupos aí, do Action Figures, o Star Wars Black Series. E espero que curtam aí o vídeo, tá? Então vamos lá. Então, tinta acrílica, tá? É uma tinta que fica muito bem, mas pode ver que ela não tem aquele... ela não fica marca, né? Então bem fácil de trabalhar, pega bem, seca rápido. Aí em cima não fiz muita coisa, né? Então esse é o Soldado Invernal que eu customizei. Eu vou agora pro Visão. Esse Visão aqui é aquela versão chinesa, né? Aquela figura de versão chinesa, tá? Aqui eu usei dois tipos de tinta. Eu usei uma tinta para terminar o rosto. A única cor que eu achei foi aquelas de artesanato mesmo, acrílica, né? Que é, na verdade, eles usam para várias coisas, madeira, isopor, tecido e tal. Se eu não me engano, a que eu usei foi para tecido, para quadro, né? Aquela aqueles que eles usam para tela, né? Então, uma tinta à base de água também, viu? A parte aqui, ó, do pescoço. Porque ele já veio assim, rosa, a mão rosa. E então eu tive que terminar a parte do pescoço, tá? Da mesma cor. E eu só achei nessa versão de loja de artesanato. E depois que eu fiz isso, ele era uma cor cinza. Eu nunca vi o Visão cinza, né? Então eu achei melhor pintar de verde. E como eu tinha eu tinha experiência já com tinta, ela é automotiva. Essa automotiva chama poliéster, tá? Quem for comprar, você procura por tinta automotiva poliéster, tá? Que eu vou mostrar já já. Eu pintei na cor verde, só que aí você tem que usar o aerógrafo para poder pintar, tá? O aerógrafo é aquele aparelhinho, parece uma caneta. Você coloca a tinta num copinho que já vem com ele, como se fosse uma pistola de pintar portão, pintar parede, só que ela é uma caneta, uma espécie de uma caneta, chama aerógrafo, tá? E um compressorzinho, aí já é um trabalho mais, né? Como eu tenho experiência com plastimodelismo, eu aprendi a fazer essa diluição de tinta e tal, e para pegar o jeito certo de pintar, né? Daqui eu usei o verde, tá? Pintei, ficou legal. Nem precisei mascarar essas partes aqui vermelhas, né? Esses detalhes vermelhos eu não precisei mascarar. Eu só mascarei aqui essa parte com fita mesmo, né? Fita crepe. Eu fui mascarando para não... Eu tive o cuidado de recortar todo esse detalhe aqui, ó, né? Todo esse detalhe aqui, tá? Mascarar com fita crepe aqui, todos esses detalhes, a bota, e deixar só o corpo. Tirei a capa, né? Que ele é fácil de tirar, tá? Viu? Ficou muito bem pintado, uma cor muito boa e pega muito bem no plástico, viu? Só que assim, não pode... É bom você jogar um verniz depois também, pode ser qualquer verniz aí fosco, à base de água,
em cima da tinta também pega muito bem. Essa tinta aqui, a poliéster automotiva, ela é a base de thinner, viu? Tá? É thinner mesmo. Então, depois que eu mascarei, eu fui pintando. Essas partes aqui eu fui tentando, porque como ele tem um fio, o aerógrafo tem um jato muito fino, você consegue pintar entre esses detalhes aqui, tá? Então, esse é o resultado final. Ficou muito bom, viu? Ficou uma figura muito legal, muito bem pintada, tá? Articulada, as articulações também estão bem pintadas, você pode ver que ficou bem pintadinho, não tem problema não. Algumas você consegue até mexer bem nas articulações tal, que não tem muita interferência. Algumas fica meio complicado, né? As articulações são muito rígidas, muito junto assim, então quando você vai fazer a movimentação pode ser que arranhe dentro, né? Então às vezes não é bom ficar mexendo muito, tá? É uma figura que você está customizando, ela não é original de fábrica, então a tintura original de fábrica é diferente, é outro tipo de pintura, né? E a tinta que eu vou mostrar, que é a poliéster automotiva, tem várias marcas, né? É isso aqui, ó, automotiva mesmo. Se você for mandar fazer, pode mandar, no caso aqui eu peguei 100 ml, ó, tá? Essa aqui é o Desert Elon, que eu pintei aqueles carrinhos de militaria, de plástico modelismo, que operou lá no deserto, então eu tive que usar esse tom de cor, tá? Então essa aqui é a Skylake, né, que é uma marca aí, mas tem outras marcas também, mas é só falar poliéster automotiva. Pode pedir diluída, não compra, às vezes eles vendem a lata inteira, né? E é muita coisa, isso aqui você não vai usar uma lata dessa inteira, você vai usar 100 ml só. Então você pede para diluir, pede para fazer um pouco, né? Algumas lojas fazem, eles têm a máquina lá, você leva um tom no papel da cor que você quer e eles tentam chegar naquele tom que você está querendo, tá? Então essa é a poliéster. Agora eu vou mostrar uma outra técnica de pintura, que é a desse Chewbacca aqui. A única coisa que eu fiz nesse Chewbacca foi fazer mais um fundo preto, né? Aqui na pele e tal, fazer uma sujeira, né? Você pode ver aqui nessa bolsinha dele, tá com um aspecto mais de couro mesmo, né? Então eu só fiz uma diluição. Eu peguei uma tinta dessa aqui mesmo, diluí com um pouco de água, deixei bem ralo e fui passando com o pincel mesmo. Ela foi escorrendo assim. Quando ela seca, ela dá esse tom aqui, ó, de uma profundidade escura, uma sombra, né? Alguns falam wash, no plástico modelismo eles falam wash, né? Que é a sujeira, ou um sombreado também, tá? Então essa é a técnica. Uma tinta, talvez aquela tinta guache também dá, tá? Mas não fica um resultado tão legal, mas quebra o galho. Eu não gosto muito, eu gosto mais dessa aqui. Você dilui ela com água, né? Vai deixando ela pretinha, mas não o suficiente para pintar. É só para deixar ela escorrer, que nem água mesmo. E quando ela seca, ela dá essa sujeira preta, tá certo? Que é o wash, né? Que é a sujeira do... Então parece dar mais realismo, né? Tá? Então esse é o Chewbacca, essa é a técnica. É só pega um pincel, vai passando nele, vai deixando secar. Quando ele seca, ele fica assim. É uma técnica que chama wash, tá? Esse aqui é uma figura que eu comprei no camelô mesmo, tá? Eu achei o tamanho dela bem legal pra figura. Ela é uma figura que ela é tamanho BAF mesmo, a BAF do Grot, né? Eu achei ela bem legal, assim, em termos de figura mesmo, né? A parte
da arte, né, do rosto e tal, do corpo. Achei bem legal para poder fazer o quê? Para poder fazer uma repintura. Ela veio com uma pintura bem assim, feia, né, com marrom, bem plástico mesmo. Inclusive ela vinha até com aqueles pininhos aqui que acende a luzinha aqui no meio. Aí eu coloquei uma massinha aqui e cobriu, né? Uma figura bem legal, tá? Essa figura foi pintada a primeira vez com tinta automotiva, preta. Eu dei um fundo inteiro preto, tá? Não cobri de preto, eu só fui escurecendo a figura. Para quê? Para quando eu passar essa cor de madeira, ela dá um tom de profundidade, né? Que é o sombreado, tá? E a tinta que eu usei para essa figura, aí sim, eu usei essa cor, o Desert Yellow, que dá o tom de terra, né? A cor de madeira, para mim poder trabalhar com uma outra tinta que eu vou falar. Então, eu dei o fundo preto, depois eu pintei com um verde, né? Que eu usei até esse verde aqui, como eu tinha esse verde, aproveitei para pintar, para dar esse efeito de lodo, né? Não sei, na figura, nas pernas e tal. Então, eu dei o fundo preto para dar o sombreado, para dar profundidade. Depois eu joguei o Desert Yellow, né? Se alguém tiver outro tom também que pareça assim, pode usar. Que você acha que dê certo, né? Um tom de madeira, um caque, marrom claro, né? Que seja. O ideal é que use uma cor um pouco clara, um bege, por exemplo. Por quê? Porque depois você vai dar vai dar um wash, que é aquele envelhecimento que eu falei, mas não com preto, e sim com marrom escuro. Ele vai entrar dentro dessas saliências aqui e dar aquela profundidade, tá? Então vamos lá. Então a tinta que eu usei foi automotiva, preta, para dar o fundo. Depois eu usei a automotiva Desert Yellow, que é a cor bege. Depois eu usei a automotiva verde, para fazer esse efeito de verde, né, que ele tem. E depois que eu fiz tudo isso, eu voltei a passar o Desert Yellow também, poliéster, né, automotiva, para tirar o excesso do verde, tá? Passo por cima para tirar e corrigir aquele... porque ele fica muito verde aqui em cima, né, nesses detalhes aqui, ele fica muito verde, então você tem que corrigir, jogar o tom o Desert Yellow, né, a tinta, por cima para retocar, tá? Inclusive estava aqui na perna também, eu passei, né, não sei se dá para ver bem, mas acho que vai estar legal. Aqui no ombro, tal, na perna, entendeu? E aí por último eu usei essa tinta aqui diluída, tá? Você pinga ali umas 2 gotas, umas 4 de água, e ela fica bem ralinha, né? Aí você passa o marrom, ela vai escorrendo, né? Entre essas entradinhas aqui do corpo e tal, do rosto, né? E quando ela seca, ela dá esse envelhecimento, dá a sujeira. Fica esse tom de madeira mesmo. Ele ficou com um tom de madeira mesmo, tá? A questão do olho, eu pintei depois, deixei preto, né? Pretinho. Não sei se dá pra ver aqui. Ficou bem pretinho o rosto, né? O olho dele. E aí eu passei um pouquinho de... como se fala? Verniz brilhante. Aí parece que tá brilhando o olho mesmo, parece que tá vivo, né? Dá aquela impressão de que tá olhando mesmo, tá? Olha lá, viu? Tá vendo o efeito que dá, ó? A figura fica parecendo madeira mesmo, tá? Então esse é o resultado. Agora eu vou falar do Justiceiro, que eu customizei quase que completo. Essa figura aqui, eu tinha uma cabeça, né, que eu achei que ficaria ideal para a figura. Fiz até uma barbinha ali e tal, tá na moda, né? E essa figura aqui, ela é uma figura da NECA,
o Chris Redfield do Resident Evil, tá? Que ele vem com uma escopeta e ele vem com essa faca, tá certo? Essa faquinha aqui, que inclusive sai. Então essa figura, ela veio com a calça branca. Esses detalhes aqui eu não me lembro que cor que é, mas a calça era branca. Essa parte aqui era um verde clarinho, tá? E aqui era preto mesmo, cinza se não me engano. A bota era esverdeada, esses detalhes da bota esverdeado, tá? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você fazer o molde do colete. Esse colete é feito de EVA, aquele material que a escola infantil usa, né, para fazer trabalhos e tal. Então eu usei o EVA preto. Ele é fácil de cortar, de trabalhar e de colar, tá? Então eu tive que fazer o molde a partir do tamanho da figura. Fiz esse molde aqui em papel duro, né? Papelzinho duro. Fiz o molde, tá? De forma que ele consiga fechar aqui, para depois você fazer o lado de trás também, né? O lado de trás e o lado da frente. Eles têm que fechar aqui, ó, entre as costelas, tá? Então essa parte aqui você faz um pouquinho mais comprida. Depois disso, você tem que fazer, se você tiver algum molde, beleza. Fazer vai numa gráfica, eles mandam uma imagem lá, eles conseguem tirar o fundo, tá? Então você pinta por cima dessa parte aqui. No caso, você pinta de branco, coloca a figura, né? E depois passa o preto por cima, que aí ela fica com a imagem impressa no colete, tá? Então tem que ser vazado essa figura. Pega uma figura pela internet, né? Chama alguém que manja de Photoshop, faz o tamanho certinho, mede, né, o tamanho. Aqui dá o que? Dá uns 3 centímetros, se eu não me engano, por, sei lá, 4, 5 centímetros por 3, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro o tamanho, mas tem que ser vazado, tá? Importante que você explique lá na gráfica para que você quer isso. E aí, feito isso, né, a parte do EVA você corta certinho, né, tá? Isso aqui você pode fazer com pincel mesmo, fura com um alfinetezinho, depois joga a tinta prata, né, ali, que ela fica com essa aparência de bala, né, de tiro, tá? A parte de dentro eu pintei com tinta Model Color, acrílica, tá? Mas pode ser com automotiva também, automotiva preta, fica bem legal também, tá? Como você já usou o EVA na cor preta, não precisa pintar, é óbvio. Bom, a calça sim, você tem que pintar. Eu usei a automotiva e retoquei com um pouquinho de acrílica também, tinta acrílica. Então eu usei a automotiva e a acrílica, né? Pode pintar o grossão mesmo, tudo ali com automotiva. Depois os retoques você pode dar depois que secar, você pode pintar com a tinta acrílica da Model Color. Ou uma outra que tiver também, tem várias marcas aí. Mas tem que ser para plastimodelismo, tá? Se não me engano, tem a Revel também, a base de água. Tem várias marcas aí, você acha no Mercado Livre. Pintei a bota, tá? Nem pode ser com essa, ou pode ser com a automotiva. E o resultado que eu tive foi essa figura aqui, ó, tá? Eu tive que retocar o braço. Eu tenho essa tinta aqui na cor de pele, então eu consegui fazer uma cor mais escura do braço e tal, retocar, né? Inclusive eu tenho marrom, eu fiz a barba no tom do cabelo, tá? Então eu pintei ali a barbinha de marrom e o resultado foi esse. A figura customizada,
O EVA ficou muito bem, inclusive foi colado as tiras aqui, né, as alças, com o Super Bonder, né, usa um aplicador, um palito de dente para ir aplicando o Super Bonder, e ele cola perfeito e não sai mais, tá certo? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Ensinar um pouco como customizar algumas figuras e mostrar o resultado que ficou. Aqui é Neto Almeida e um grande abraço pro pessoal aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.